de hoje é sobre a cura do cego de Jericó. A história do cego de Jericó, ela pode ser encontrada nos evangelhos sinóticos da Bíblia, isto é, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que contam a história de Jesus, cada um ao seu próprio estilo. Então, você pode encontrar essa história do cego de Jericó também em Mateus 20, de 29 a 34, e em Lucas 18, de 35 a 43. E eu escolhi a passagem de Marcos 10, de 46 até 52. Então, nós vamos estudar a história da cura do cego de Jericó lá ao estilo do evangelista Marcos. E o texto fala aqui: e foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Você pode achar estranho essa questão de foram para Jericó, saíram de Jericó, mas isso é fácil de explicar. Jericó eram duas cidades. Tinha Jericó antiga e a Jericó nova. E a Jericó antiga era localizada lá no Vale do Jordão. E ela é citada no Antigo Testamento quando foi conquistada por Josué. E nessa época, na época de Jesus, aquela cidade antiga de Jericó estava em ruínas. Ela ficava ali a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. E também tinha a outra Jericó, que é a Jericó Nova. A Jericó Nova, ela foi construída por Herodes o Grande. E ele fez ali construiu um luxuoso jardim de inverno, é mais ou menos um spa romano, porque devido à altitude, então o inverno ali era mais ameno, então era um inverno mais gostoso. Por isso que ele fez ali um jardim de inverno. E as duas cidades, a Jericó antiga da Jericó nova, elas estavam assim distantes uma da outra de mais ou menos 2 quilômetros. E foi justamente na entrada da cidade nova de Jericó, a construída por Herodes o Grande, que aconteceu o encontro marcante entre Jesus e o cego chamado Bartimeu. Atualmente, Jericó é uma cidade turística e também é localizada na Cisjordânia. É considerada a cidade mais antiga do mundo. Esse encontro marcante entre Jesus e o cego de Jericó aconteceu da seguinte forma, conforme o texto bíblico. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. O interessante é nós sabermos que Bartimeu não era o nome do mendigo. Ele não tinha um nome próprio, ele era conhecido pelo seu sobrenome, porque na cultura judaica havia o nome próprio da pessoa e seguido de quem ele era filho, que era o seu sobrenome. Por exemplo, Jesus, ele era conhecido como Yeshua Bar Yosef, que significa Jesus, filho de José. Isso era muito comum, por exemplo, no Velho Testamento, nos profetas, como o livro se inicia, você vê, vê a palavra Jeremias, filho de Ilquias, e vê a palavra Isaías, filho de Amós, e vê a palavra Ezequiel, filho de Buzi. Então, essa era a construção dos nomes. Então, a gente não sabe qual era o nome próprio de Bartimeu. E Bartimeu é a junção de duas palavras em aramaico, Bar e Timai, que traduzidas ao português lemos filho de Timeu. Bar significa filho e Timai significa impuro. Então, traduzindo o nome de Bartimeu, nós temos Bartimeu era o filho impuro. Se nós fôssemos fazer a tradução do texto de Marcos 10, 46, ficaria o impuro, Bartimeu, cego mendigo, filho do impuro, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho.
E realmente, naquela época, quem era cego, quem tinha algum tipo de deficiência, era considerado impuro pelos os judeus. Então, tudo ali fazia jus ao nome Bartimeu, a sua condição de cego, que era considerado uma pessoa impura entre ali o povo judeu. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar. Agora nós vamos começar a entender esse encontro aí que está cada vez mais próximo um do outro. O interessante é que ele pôs a clamar. Ele não ficou com medo de expor aquilo que ele precisava diante de Jesus, o Nazareno. Agora vamos entender o que não é clamar, porque às vezes a gente pensa que clamar é o mesmo que orar. Mas há uma diferença entre um e o outro, porque a oração é você conversar com Deus. E a oração tem toda uma formalidade, ela tem uma construção. Na oração, geralmente você começa exaltando o nome do Senhor. Você faz a parte da confissão de pecados na oração, você intercede pelas pessoas. Então não é a mesma coisa que clamar. Então vamos ver o que não é clamar. Primeiro, clamar não é orar em voz alta. Quando se fala, geralmente na igreja, né? Vamos levantar um clamor. As pessoas pensam que é apenas orar em voz alta, mas isso também não é clamar. Outra coisa que não é clamar é fazer uma oração gritada, quer dizer, mais alta ainda do que o normal. Também isso não é clamar. Outra coisa também não é fazer exigências a Deus, querer encostar Deus na parede. Tem gente que acha que clamar é falar, Senhor, eu preciso de tal coisa agora, nesse momento, exijo que o Senhor me dê isso, determino que o Senhor faça isso na minha vida. Isso também não é clamar. Encostar Deus na parede também não é clamor. E também não é se dirigir a Deus com rebeldia, com expressões como Senhor Jesus, eu não aceito isso na minha vida, o Senhor tem que mudar essa situação. Isso também não é clamar, isso é você está sendo rebelde diante da vontade de Deus. Agora vamos ver o que é clamar. Lá em Lamentações 2,19 diz o seguinte: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Esse contexto histórico aqui que foi escrito, essa lamentação pelo profeta Jeremias, era um momento de extrema angústia e aflição para o povo do reino de Judá, porque Jerusalém havia sido conquistada por Nabucodonosor, havia um cerco, Jerusalém, um cerco de 2 anos, então as pessoas estavam com fome, uma situação de desespero. Então, clamar é um pedido de ajuda ao Senhor sem qualquer formalidade. Você não clama fazendo aquela construção, exaltando o nome do Senhor primeiramente e depois pedindo perdão pelos seus pecados. Não, ele é um pedido de ajuda, de socorro, quando você está numa situação de angústia e de desespero. E é gritar por socorro, mas não é fazer uma oração gritada. E, como fala o texto, é você derramar como água o coração perante o Senhor. Então, é você se colocar diante de Deus, a sua angústia, o seu desespero, a sua aflição. É você realmente não tem mais quem a recorrer, é só o Senhor. Por favor, me ajuda, Senhor, olha para mim, porque eu estou desesperado, eu preciso da tua intervenção. Então, é isso que é clamar. Isso você pode fazer também levantando as mãos ao Senhor, num gesto de súplica, de socorro ao Senhor Deus. Então, clamar é um pedido de socorro ao Senhor. E oração é você conversar com Deus. E também, clamar é chorar na presença do Senhor. Não existe clamor de olhos secos.
clamar também, é derramar lágrimas diante do nosso Deus. Então, o clamor do cego Bartimeu foi o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós vemos que Bartimeu, ele identificou quem ele era, porque ele pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele. E Bartimeu entendeu que ele era um homem que ficou cego, porque o texto diz que ele não era um cego de nascença, porque o pedido que ele fez foi que ele tornasse a ver. Então Bartimeu sabia que ele era um homem cego que necessitava de uma cura, e só uma pessoa poderia curá-lo. Ele também sabia que ele era uma pessoa impura, uma pessoa que não era digna até mesmo de se dirigir ao Senhor Jesus, devido à sua condição de cego. Outra coisa também, ele sabia que ele necessitava da misericórdia de Deus. E ele não podia perder essa oportunidade de pedir ao Senhor para ter misericórdia dele, compaixão dele. Ele também sabia quem era Jesus. Por isso ele usa o termo Jesus, filho de Davi, que é um termo messiânico para Jesus. Porque ele sabia que Jesus, quem era Jesus? Jesus era o Messias, aquele que podia curá-lo. E agora vamos ver, Jesus. Quem era Jesus? Filho de Davi, título messiânico para Jesus, que era o ungido de Deus. Provavelmente deve ter lembrado das profecias que falavam sobre o rebento de Davi, a raiz de Davi, Então, o servo Davi. Então, esses termos todos são usados em referência a Jesus. São títulos messiânicos para o Messias, isto é, o ungido de Deus. Ele era o rei esperado pelo seu povo. Segundo as escrituras, as profecias, um descendente de Davi, um filho de Davi, iria ser aquele rei que iria reinar sobre Israel. Então, ele identificou ali Jesus, quando chamamos de filho de Davi, também como aquele rei esperado pelo seu povo, o rei descrito nas profecias. Outra coisa que ele reconheceu é que Jesus era o mestre, chama Jesus de Rabone. Quando ele faz o seu pedido, mestre, que eu torne a ver. Então ele sabia que Jesus era aquele que poderia lhe dar algo, lhe ensinar algo, ou então aquele que poderia curá-lo. Outra coisa também somente ele poderia ajudá-lo, isto é, curá-lo. E conforme Isaías 35, 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Provavelmente deve ter lembrado desse versículo de Isaías. Em Lucas 4,18, Jesus vai até a sinagoga e lê Isaías 61. Ele fala para qual foi a função pela qual ele veio. E uma delas era abrir a vista aos cegos. Então, ele identificou que aquele era o Messias, aquele era o ungido de Deus, o rei esperado pelo povo judeu, que somente ele, aquele que teria poder para curar os cegos, conforme diz as Escrituras. E por isso ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor pode me curar, eu não posso perder essa oportunidade. E aí, Jesus lança o seu olhar para Bartimeu e pede que Bartimeu vá ter com ele. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançar a capa significa um novo recomeço. Ele estava deixando para trás tudo aquilo que não ia mais ter sentido para ele, porque ele teria um novo recomeço em sua vida. A capa poderia atrapalhá-lo se ele levasse consigo para chegar até Jesus e ser curado por ele. Então,
jogar a capa, lançar a capa, significa que ele teria um novo recomeço dali para frente após aquele encontro com Jesus. Então, Bartimeu estava deixando para trás as coisas velhas, estava caminhando em direção a uma nova vida. E então chega esse encontro maravilhoso, esse encontro marcante entre Bartimeu e Jesus. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e seguia Jesus estrada afora. Nós podemos aprender com a história de Bartimeu que todo clamor tem uma resposta e um aprendizado. E lá em Jeremias 33, 3, fala que: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus, ele nos incentiva a clamar por ele. Porque se nós clamarmos por ele, vai ter uma resposta. Clama a mim e responder-te-ei. E além de uma resposta, ainda tem um aprendizado, porque ele vai nos anunciar, quer dizer, fazer-nos conhecer coisas firmes e novas que nós ainda não tínhamos conhecimento. Com certeza, a vida de Bartimeu, depois que ele fez o seu clamor ao Senhor Jesus, ele teve uma resposta que foi a sua cura, e ele também teve um novo aprendizado, porque ele tem uma nova vida com o Senhor Jesus. E ele seguia Jesus estrada fora, ele estava seguindo para Jerusalém, porque iria ali, os judeus iriam comemorar a festa da Páscoa. Então havia uma grande multidão que seguia Jesus em direção a Jerusalém. Interessante que esse foi o último milagre que Jesus realizou. Ele sabia que estava indo em direção à cruz e mesmo assim ele não deixou de atender o clamor do cego Bartimeu. E nós estamos falando nesse mês sobre cura. E lá nos Salmos 32, que é um salmo do rei Davi: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Só o Senhor Jesus pode ouvir o nosso clamor diante da nossa situação, diante da nossa angústia, diante da nossa dor. E só nele nós podemos encontrar a cura. Porque o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Os mesmos milagres que ele realizava no passado, ele continua realizando hoje. E Jesus, ainda hoje, ele cura sim.